Quando a gente fala de imposto, a gente está falando de uma maneira muito genérica. Na verdade, para a gente ser bastante fiel ao significado da palavra, a gente tem que usar a expressão tributo. Porque tributo é a expressão genérica, é o sentido genérico. Dentro desse conceito de tributo, você tem os impostos, como o imposto sobre produtos industrializados, você tem o próprio ICMS, né, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o IPI de competência da União e o ICMS do Estado, você tem o IPVA, enfim. E você tem as contribuições como PIS, COFINS, a própria contribuição para o INSS. Então, nesse sentido, os impostos, a própria Constituição define, ele não tem uma destinação específica. Imposto não pode ter destinação específica. Você não institui o ICMS para construir casas populares, para financiar a saúde pública, diferentemente do PIS, que financia o seguro-desemprego, por exemplo, a COFINS, que financia a Seguridade Nacional. Então, assim, primeiro de tudo, o que não pode ter destinação específica, a gente precisa saber para onde está indo. Geralmente, os sites das secretarias de fazenda, dos estados, até a própria Receita Federal, que administra todos esses tributos federais, como PIS, COFINS e IPI, eles disponibilizam. Mas a questão não passa só por achar a fonte, a questão passa por entender os termos que são complexos. Só profissional da área entende, e muitas vezes a legislação tem sentido duplo e gera dúvida. Então, a confusão legal, vamos dizer assim, provoca uma confusão geral, porque quem redige, muitas vezes redige e não releu o que redigiu, e aquilo é publicado. Então, eu acho que a cultura tem que mudar completamente. É necessário simplificar o cumprimento da legislação, não só porque a carga tributária é alta, mas porque para se prestar informações para a Receita Federal, para os estados, para os municípios, existem várias obrigações a serem cumpridas e que toma tempo e que exige conhecimento, exige profissional qualificado, que muitas vezes não é encontrado no mercado. Então as pessoas, eu vejo muito nas empresas, as pessoas fazem muita coisa mecanicamente sem entender. Um profissional qualificado custa caro porque o empresário ele não paga só o salário, ele paga o salário, mais todos os encargos sociais relativos àquela folha de pagamento. Então, para atender uma exigência da Receita Federal, como existe agora a escrituração fiscal digital, né, que as empresas têm que se adequar, têm que ter um sistema. Por que a Receita Federal não criou um sistema e deixou que o contribuinte escolhesse? Você desenvolve o seu, se for uma empresa grande, tenha mais recursos, ou se você for um pequeno, você usa esse nosso sistema e transmite a sua informação. Não está sendo feito assim. As empresas estão tendo que ter gasto para poder atender a legislação, porque se não atender, elas são terrivelmente penalizadas. Então não é só reduzir carga tributária, não é só fazer reforma para reduzir vamos dizer, de 35% em relação ao PIB para 20% ou 15%. É simplificar o cumprimento das normas, porque são muitas normas, são contraditórias. A Receita está sempre publicando soluções de consulta, depois na sequência ela vem com soluções de divergência. Por quê? Porque existe divergência de entendimento e o contribuinte fica à mercê disso tudo. E ele é sempre a parte mais fraca, ele é sempre quem é mais penalizado e prejudicado. Saiu um ranking agora recentemente que mostra o retorno do serviço público em relação à carga tributária, né? o que se arrecada de tributo e o que o Brasil, vamos dizer assim, ele concede, ele ele converte em serviço público. Outros países têm carga tributária elevada e o Brasil ele está bem atrás na fila, né, em matéria de retorno. A gente não consegue
ter saúde pública, a gente não consegue ter segurança pública, a gente não consegue ter uma educação de qualidade, porque arrecada, e um problema gravíssimo, que além de todo o custo que a gente tem para manter, como eu disse, o próprio Congresso Nacional, a gente tem problemas graves com corrupção que, infelizmente, atrasam. Há quem diga que não há déficit de previdência, por exemplo. Há quem diga que a Previdência tem uma lacuna porque o dinheiro é desviado para cobrir outros rombos. Enfim, é muito confuso. Então a gente tem que ter transparência na informação e o brasileiro tem que atuar também, porque nós nos fazemos representar. Na verdade, o brasileiro ele não tem informação praticamente nenhuma. Existe um projeto de lei de 2007 que tem o objetivo de esclarecer para o brasileiro, para o contribuinte, porque todos nós somos contribuintes, ainda que indiretamente, toda a carga tributária incidente sobre os produtos produzidos e comercializados no país. Mas esse projeto ele também tem que ser olhado com mais cuidado, porque as empresas elas não pagam o tributo só em função do que elas faturam, elas também pagam tributo em função do lucro que elas têm. E se isso não for mostrado no documento fiscal, no cupom fiscal, na nota fiscal, na hora que o produto foi adquirido, não adianta, a visão vai ser uma visão mascarada. A gente tem um PIB que já atingiu a marca de 4 trilhões e a gente tem um custo muito elevado para produzir no país e a máquina pública ela vive de arrecadação, né? Hoje já ultrapassou os 35% carga tributária em relação ao PIB. E a gente tem a manutenção do Congresso Nacional, porque todos aqueles salários são pagos por nós, é tudo que o governo consegue arrecadar, tudo que o governo consegue ter de entrada de valores, ele precisa não só reverter em serviço público, mas também manter o Congresso Nacional. Isso é um problema muito sério, porque a gente não vê a informação transparente. O brasileiro, eu costumo dizer que ele também tem uma certa culpa, porque não é cultura do povo querer se informar. Então, campanhas como essa, instituições que visam dar conhecimento, tem que atuar com muito mais força e tem que ganhar força para que o brasileiro realmente descubra qual é o seu verdadeiro papel na hora de escolher o candidato, na hora de comprar um produto e saber o que ele está pagando. E nós temos que questionar, nós temos que fazer movimento, porque nenhuma mudança acontece sem uma iniciativa. Realmente a carga tributária incide em grande escala sobre o consumo e todo e qualquer brasileiro suporta esse ônus tributário, porque tudo que é produzido e comercializado no país tem imposto embutido. Então mesmo aquelas pessoas que têm benefício como Bolsa Família, no momento que essa pessoa vai comprar um medicamento na farmácia, existe uma carga tributária embutida. Não existe diferenciação porque é uma população mais carente. Todo e qualquer brasileiro arca com o ônus tributário.